Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro justo como eu. Isaías 45, 21 e 22. Já aconteceu isso com você alguma vez? Alguém culpa você por algo que você não fez? Como que você reage? Ou por exemplo, ou melhor, outro exemplo, como que você reage quando alguém passa na fila do banco na sua frente? Ou na fila do supermercado? Como é que você reage, por exemplo, quando alguém comete uma injustiça com você então? Se você é como a maioria das pessoas, se você não tem sangue de barata, como a gente diz, você reage e diz o seguinte: isso não é justo. E isso é super comum e a gente tem todo o direito de fazer isso. E nós não devemos ficar calados mesmo. Muita gente, ou melhor, várias pessoas sabem instintivamente que a justiça é certa e a injustiça é errada. Posso até afirmar que todos devem saber mesmo. Mas por que então isso acontece? O que faz o certo ser justo e o errado ser injusto? O meu pensamento aqui é o seguinte: dentro de mim e de você, você crendo ou não em Deus, o DNA de Deus corre dentro de você. E uma das coisas que nos faz ter certeza que ser justo é o correto e injusto é incorreto é que este DNA corre de tal forma que nós sabemos disso, temos certeza disso. O DNA do certo e do errado, do que é bom e do que é mal. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que a Bíblia tem muitos tipos de preceitos nesse sentido. Por exemplo, o Salmo 82 diz: fazei justiça ao fraco e ao órfão. Lá em Romanos você pode ler, lá no capítulo 13, no versículo 7, pagai a todos o que é devido. E olha que um povo que não gosta de pagar você conhece bem, não é? Mas é um preceito de Deus. Ou, tratai as pessoas com justiça e com equidade. Você vai poder ler isso dentro do contexto, lá em Colossenses, no capítulo 4. A lei de Moisés também continha mandamentos detalhados para como se deveria tratar estrangeiros, pessoas que não eram daquele local, para que tudo fosse de maneira justa. Esses preceitos, então, podem ser resumidos, e eles têm sido chamados, então, de regra de fé, regra de ouro. Tudo quanto quereis que os homens os façam, assim fazeis vós também a eles. Isso você pode ler em Mateus 7. Você pensou que era um provérbio, mas não é não. Tudo quanto quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Então não é um provérbio, é um texto do nosso querido Mateus e você pode lê-lo então lá no capítulo 7. Esses preceitos então são mais do que uma lista de podes e não podes, deves e não deves. Eles vão revelar aqui a justiça de Deus e como Deus valoriza essa justiça. E por que Deus valoriza então essa justiça? Simplesmente porque Ele é justo. Deus é justo. Lembre sempre, Deus é amor e Deus é justiça. A justiça não é uma coisa certa só porque ela é um mandamento. Não é só porque Deus valoriza. Ela é certa porque reflete as qualidades do próprio Deus. A justiça não é algo que Deus faz, mas é algo que Ele é. Deus é justo. Você pode ler isso lá em 2 Tessalonicenses 1. Em Deus não há injustiça. Esse é o cântico de Moisés lá em Deuteronômio 32. Nós devemos ser justos, não é porque alguém manda algo, ou porque alguém fala, ou até porque o seu líder diz. Pelo contrário, nós devemos ser justos porque a justiça reflete o caráter de Deus. Tratar todos de maneira justa e igual é correto diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos e coloque justiça em nosso coração e que sejamos justos em todas as nossas atitudes, em todo o nosso caminhar. Esta é a minha oração, este é o meu desejo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.